Fala galera, tudo bem? Sou Eduardo Rocha, Sales Engineer da Defense. Sejam todos bem-vindos a mais um Cyber Sessions, o podcast técnico da Defense. Hoje é um dia muito legal, estou aqui com um amigo, referência aí no mercado de identidades, falando de cibersegurança. A gente vai bater um papo sobre o que esperar de panorama de cyber, o que vai ser esse episódio, e também falar um pouco sobre a história dele. Estou aqui novamente com uma pessoa que eu gosto muito de ter e que hoje é Senior Sales Engineer, ou Solutions Engineer, ou pré-vendas raiz, como ele diz, Bruno Renault. Muito obrigado por ter aceito o convite, obrigado por estar aqui no Cyber Sessions. Cara, muito obrigado, eu que agradeço aí o convite, muito feliz por estar de novo aqui na minha antiga casa, né, a Defense, estar aqui contigo, já trabalhamos diversos projetos juntos, falar um pouco aqui sobre a minha vida, falar um pouco sobre o dia a dia do SE, Solutions Engineer, Solution Architect, pré-vendas, o que quer que seja o cargo, né, como que a gente atua e como que eu fiz essa transição até para poder ajudar as pessoas que também estão nessa transição. Pô, show de bola. Você falou vários nomes aí de cargos, né? Que o pré-venda tem que ter. Uhum. Mas no dia a dia a gente sabe bem o que a gente tem que entregar, né? O quanto que a gente tem que estudar, o quanto que a gente tem que se dedicar tecnicamente para um mercado tão volátil, para temas que são inovadores, disruptivos, se reinventam a cada dia. Então, até mesmo para o público, né? Olha o tanto de nome que o Bruninho já falou para caracterizar um único cargo de várias funções, de vários entregáveis que a gente tem que ter. E aí falando um pouco sobre isso, sobre a função de pré-venda. Me conta aqui como é que foi um pouco do teu início, pensando... eu, por exemplo, comecei com suporte, aquele suporte raiz mesmo de resolver problema. Como é que foi o teu início? Como é que foi alguns hacks que tu teve para crescer mais voltado a cyber? E uma pergunta também, você planejava ir para pré-venda? Você tinha isso em vista? Cara, vamos lá, eu comecei também em suporte, comecei com 17 anos, N1, N2, N3, até chegar a ser coordenador de suporte e infraestrutura, em 2020. Quando veio a pandemia, eu tive a missão ali de migrar a equipe para home office, minha primeira missão como coordenador, no primeiro dia da pandemia, foi bem desafiador, tá? Só que quando eu cheguei nesse cargo, eu entendi, cara, já cresci bastante em suporte, eu não vejo muito um caminho a seguir aqui, não vejo opções ou alternativas, então eu estudei mercados e entendi que segurança era um tema que estava bem em alta, mas que principalmente era um tema em alta que eu gostava, porque não adianta você ter o tema em alta e querer trabalhar com aquilo, era algo que eu gostava e ia conseguir ficar bom. Então, tanto para eu crescer em suporte, quanto para migrar para segurança, para depois migrar para pré-vendas, né? Não tem receita de bolo, é a base. Então, subir degraus vai demorar um pouquinho, não pode pular etapas, mas é o que vai te trazer a base para quando você fizer a transição de fato, você suportar essa transição. Eu não planejava ser pré-vendas, trabalhava na Vision 7 na época, aí o pessoal identificou ali que eu tinha um discurso muito bom e tudo mais, na consultoria, no delivery, me ofereceram essa oportunidade, eu achei curioso, falei: "Cara, mas eu nunca pensei em vender, Sim, nunca sim. quis ser vendedor", tava até lendo um livro esses dias, que falou esse negócio dos cargos, foi curioso porque o cara fala a mesma coisa: "Cara, eu expliquei a função do pré-venda, diversas coisas que a gente faz", aí o cara falou: "Ah, então você é um vendedor de software?" E no final do dia é o que a gente é, cara. Exato. A gente... Por mais complexo que seja, nossa missão é ter o tech win, independente de Sim. ser arquiteto, ser SE, Solution Engineer, Sales. No final do dia é suportar a venda tecnicamente. E isso passa pela formação da base, né? O arroz com feijão, como você disse. Exatamente. Eu sempre tive isso, por exemplo, voltado a redes, né? Que a gente aprende ali o beabá. Nós já vimos nas nossas POCs e demos também a base voltada a protocolos, né? Por exemplo, como é que o que é um OLDAP? O que faz? Do que vive isso? O que é um OAuth? Assim por diante. Então, de fato, a base é o princípio fundamental para a gente hoje poder falar de IA, para a gente hoje poder falar de ITDR e outros diversos temas, a base se faz muito presente. Falando já sobre identidade, AI e tal, hoje você está na CyberArk, uma empresa já reconhecida e talvez aí a principal voltada à segurança de identidades, né? Uma plataforma voltada à identidade. E aí também teve o mix agora com a Palo Alto, né? A aquisição. Como é hoje ser um pré-venda sênior de uma empresa que tinha um segmento já definido para um foco, uma disciplina de cyber, e agora passa a ver um outro universo, um outro espectro, mas que também a identidade vai estar inserida inevitavelmente por ser o principal vetor aí de ataque?
Até puxando esse gancho de base, minha base também é rede, eu sou formado em telecom, técnico em telecom, e eu estudei muito Windows Server, Active Directory, então eu fiz curso de AD, todo dia eu subia um AD, todo dia eu fazia um DC Promo, subia OUS e tudo mais, então fica no sangue, né? E isso me ajudou muito quando eu vim para as POCs e tudo mais, porque baseado em identidade, baseado em AD, baseado em autenticação. Então, por isso que para mim foi muito natural essa migração para identidades no geral. Quando eu migrei para o mercado de segurança ali em 2021, a gente via uma abordagem do mercado diferente, uma abordagem de defesa em camadas. Então, normalmente eu optava por ter um EPP, um EDR, poderiam ser até diferentes, mas que se somassem, que era o best of breed daquela abordagem no final do dia. Só que implementando, vendendo, fazendo POCs, eu vi pelo menos na prática, né, que é um pouco desafiador você trabalhar com essa abordagem, porque são muitas tecnologias, e aí você vai no mercado contratar pessoas para suportar essas tecnologias. Às vezes você não acha, quando você acha, você não tem budget suficiente. E depois as integrações entre si, para poder ter contexto. Então você ter de fato um ecossistema ou um sistema de gerência de segurança da informação, que é o que a gente aprende lá na ISO, né? Sim. Então, o mercado já vem mudando essa abordagem para plataformização há algum tempo. A gente, como empresa CyberArk, já estava com essa abordagem no contexto de identidade, porque a gente acha que, identidade. Poxa, a gente é muito conhecido por PAN, Uhum. mas a gente também faz autenticação, autorização, a governança, a gestão da identidade no endpoint, agente de IA. Quando você vê, são abordagens diferentes Exato. dentro de uma mesma plataforma já. E quando a gente olha a Palo Alto, ela já vinha também nessa abordagem. Poxa, ela tem o EDR, tem a parte de cloud, a proteção, tem o SOC, tem toda a parte de browser, o SASE, principalmente o SASE que está focado em Zero Trust. Como que a gente inicia uma jornada de SASE? Eu gosto de fazer uma brincadeira que o SASE é o carro, a rede ali, a microsegmentação é a estrada, mas o carro ele precisa da chave para você dar start e você precisa que alguém te dê essa chave. E o que seria essa chave? De fato é a identidade, quem você Com é, certeza. onde você pode ir com a sua carteira de habilitação. Então era o que faltava na jornada de Zero Trust da Palo Alto, na minha opinião. Ótimo, ótimo. Legal que o Bruno trouxe de insight é que dentro do mundo de identidades, muito do que se falam hoje é o básico de falar assim, PAN. O PAN dentro da jornada é uma das caixinhas, né? Nós temos várias outras, como até foi comentado, a parte de Access Management, a parte de IGA, que é até bem falado, que é toda a formalização de processos, kit de acesso, revisão e etc. São vários entregáveis dentro de um único universo, uma única caixinha. Porventura vai ter o PAN, né? Mas tem um mundo ali que percorre. Então, é um insight bem poderoso olhar que para eu ter um PAN bem implementado, funcional, aderente ao meu protocolo, ao meu modelo de negócio, às integrações, eu tenho que ter um processo bem feito antes, que é o básico bem feito. E os outros tipos de identidade também, porque a gente viu empresas que têm PAN sendo atacadas, empresas grandes que gastam dinheiro com segurança. Um exemplo, a própria Uber, que é um ataque público, a gente pode comentar. Mas aconteceu de fato com acesso a um endpoint, que não tinha privilégio. A gente está pensando em PAN porque é a joia da coroa, né? Exato. Mas esse endpoint tinha acesso a uma unidade de rede que tinha um script para rodar tarefas automatizadas, e nesse script tinha uma credencial administradora que tinha acesso ao PAN. Pronto. Tá aí feito. A vulnerabilidade não era o PAN, né? Exato. Era outro tipo de identidade que se autentica no PAN, normalmente aplicação, usuário de negócio, no final do dia. Pois é. Então, é relevante trazer esses insights, né? Que não há segredo, não há pular etapa, é algo construído dia a dia, entendendo a base, até mesmo vivenciando, até como o Bruno disse, passos da jornada ali que você aprende. O básico do AD, o básico de uma identidade, o básico de atribuições, o básico de protocolos, para que você tenha diversos outros programas que a gente vê no mercado hoje, mas de forma consolidada e funcional. Isso é muito legal, isso é muito ótimo. E agora com essa abordagem nova de funcionamento da plataforma e voltado ao que se espera do mercado, até o que foi falado em RSA, a gente vai entrar muito no advento de IA, vai entrar muito em perguntar, é uma nova identidade? Não é? Até a gente pode trazer uma lembrança que foi muito comentado devido às mudanças que estavam acontecendo por regulamentações, por órgãos que gerenciavam a parte de certificados. Foi um tema que a gente tratou muito, que a gente pulverizou o conhecimento no mercado de cyber. Nem deu tempo de falar de gestão de certificados, de falar de NHI, né, de Non-Human Identities, e já entrou agora um outro vetor
E aí a pergunta, a IA é uma nova identidade, a gente deve considerar como tal? Qual que é a tua opinião? A IA, ela tem um problema que ela resolve um pouco mais rápido os problemas de negócio do que o antigo RPA, né, que é a automatização. Então, quando eu ver RPA, todo mundo fala a mesma coisa. Vai perder emprego, vai não sei o quê, Aquele medo. automatização e tudo mais. Só que o RPA ele não faz nada mais do que a gente programar ali no final do dia. A IA é diferente. Normalmente ela está orientada a uma resposta. A gente sabe que tem alucinação. Quando a gente usa muito a IA, então as respostas não vêm 100%, né? E principalmente a IA, o agente de IA, ele precisa se conectar em recursos. Database, ITSM, cloud, servidores, cloud, enfim, todo tipo de recurso da empresa no final do dia. E aí que vem a diferença do IA para uma identidade humana e para uma de máquina, por exemplo. A IA, ela pode estar sendo operada por um humano, o Edu, utilizando um Cloud Code da Defense, para poder fazer requisições e automatizar o trabalho dele no dia a dia. Esse Cloud Code vai estar conectado no ITSM, vai estar conectado numa database, e qual o permissionamento que o Edu possui, né, para requisitar ações para essa IA baseado em permissionamento de identidade. Então, normalmente a IA ela vai estar com uma identidade só para poder acessar o banco de dados e não vai diferenciar se é o Mauro, se é o Edu que está consumindo. Ou ela pode trabalhar de maneira autônoma, onde não tem o humano gerenciando a IA e ela faz só o trabalho dela automatizado, ou de maneira complexa, que é onde ela faz os dois trabalhos. E aí é isso que a gente brinca que é a tal da identidade híbrida, né? Que ela é uma identidade de humano e uma identidade de máquina ao mesmo tempo, e a gente tem o desafio de proteger. E sabe que identidade de máquina, principalmente, é um pouco mais O complexa do buraco é que a mais identidade embaixo, né? humana, né? Exato. Pois é, isso é legal que você comentou. A gente primeiro tem e observa as nuances de IA, né? Hoje, importante até falar, né? Tudo que a gente viu ali do nascer ali de IA já é velho, né? Porque a IA já é muito antiga. E aí o teu exemplo, né? Pô, o Edu tá lá no chat GPT, no cloud e tal, seria o GenAI. Então, fazendo prompt ali generativo me resulta. Mas aí o que você está trazendo talvez entre mais na parte de agente de IA, que ele recebe uma função, ele pode se autenticar, ele pode receber privilégio, ele pode enxergar coisas, isso é de se ter atenção, pode estar ferindo, se não gerenciado, um privilégio mínimo posso ter também. um agente de IA conectado no GenAI, né, para gerar conteúdo e tudo mais, e conectado em outros E recursos. a gente não vai parar de falar, a gente vai ter várias e várias automações que isso daí vai tornando no final do dia vetor de ataque. Exato. Né? E muito não mapeado. Até algo que a gente observa hoje, a gente estava até debatendo. Hoje a gente comentou agora há pouco de caixinhas da jornada de identidade. Dá para falar seguramente que existem caixinhas da jornada de IA. Sim. A governança, ou melhor, a descoberta e a governança, e aí o inventário e assim por diante, justamente pelas diferenças de abordagem que se encontram. Então, na tua opinião, é tanto uma identidade nova, um novo espectro para se olhar, mas também multivetorial, né? Pode vir um fator de risco, uma identidade workforce ali, padrão, ou uma identidade de máquina, centraliza em algo único e é mais vetor de ataque. Então é preocupante. Exato. E quanto mais valor ela agrega para o negócio, maior o risco. Sim, ela tem mais acessos, mais né? coisas, exato. Entendeu? Isso vai trazendo a capacidade, no ponto de vista do atacante, de onde que eu posso atacar, né? Onde eu posso movimentar lateralmente se eu chegar nesse agente de IA. Exato, porque ele vai ter muito acesso, provavelmente não vai estar microsegmentado, provavelmente não vai ter segregação do que pode ser feito ou não. Né? Isso entra até na parte de código. Uma coisa que você comentou que eu acho super relevante de abordar um pouco mais. Você falou de um tipo de ataque a IA, que é a alucinação. Existem ali os mais triviais, por assim dizer, como o prompt injection, mas a gente vai ter outros, né? Na sua opinião, pensando aí no grande uso da IA, a gente falou aqui da RSA, foi totalmente voltado à IA, tu vê mais algum tipo de ataque considerável? Não precisa ser mirabolante, tá? Alguma coisa básica de cyber, mas que entrou na IA, ninguém tá olhando. Você tem alguma visibilidade sobre isso? Acho que todos os outros ataques que a gente já olha. Por exemplo, MFA hijack, MFA bypass com cookie hijacking. Se eu faço o MFA bypass teu, eu tenho acesso a tua IA, eu tenho acesso a me passar por você e ter os seus permissionamentos. Isso se a IA estiver controlando o permissionamento, porque se eu tiver uma IA que tem um acesso master no banco de dados, por exemplo, porque ela precisa consultar tudo e eu não consigo granularizar pelo usuário que está acessando, né? Sim. Aí eu já tenho um problema até maior. Exato, com eu não certeza. assumo só a sua identidade, eu consigo chegar na identidade da IA e consigo
virar master naquele banco de dados que eu não sei o que tem. Pode ser a estratégia de negócio da empresa. Então a gente Pode está ser. pensando em novos ataques, mas mesmo problema. Shadow Admin, Shadow IT, Shadow AI. Vetores que a gente sempre fala de precisa estar mapeado, não está e vai com certeza Precisa ser estar utilizado. mapeado, precisa estar isolado e auditado, precisa estar monitorando incidentes. Então, mesmo problemas, identidades e contextos diferentes. Mesmo problemas para novos problemas que são criados, né? Exato. Não tá mudando muito e tudo vai voltar àquela questão de risco presumido, né? Quanto que a gente está considerando que eu posso ser atacado. Você vai ser atacado, isso é inevitável, a gente observa isso no mercado. Pensando que a gente, até como SEs, a gente enxerga isso na parte de POC, na parte até de demo que os clientes passam ali, o que ele tem de caso de uso. Uhum. Imagina no dia a dia o tanto de ataque que não acontece, o tanto de incidentes que não são resolvidos. E como eu disse, como se não bastasse todos os vetores, agora surge um grande, poderoso vetor que é o da IA, por estar multiligado ali, criando até margem para novos ataques. Isso é algo que o mercado está se preparando, mas aí eu queria também pedir uma opinião tua assim, sobre um tema de... O mercado brasileiro já está pronto para a questão da IA? Você vê hoje todo mundo falando de IA, mas até você estava comentando agora, se o básico não está sendo bem feito, os mesmos problemas, os mesmos ataques podem ser usados para contexto diferente, né? Falando da IA. O que você enxergaria como o básico bem feito para uma jornada de IA, né? Para o começo? Cara, vamos lá, 2 perguntas, né? Você está preparado? Então, eu estava conversando com um amigo meu que ele é diretor de engenharia de uma empresa de varejo. E ele estava conversando com os pares deles, que também são diretores, e me contando a estratégia. Ele falou, cara, a gente já está usando, já está implementando, independente se está seguro ou não, né? Sim. Porque o pensamento de negócio normalmente é apetite ao risco. Então, qual o meu apetite para assumir aquele risco? Quanto custa para mitigar o risco versus o quanto eu consigo impulsionar meu negócio com aquela tecnologia, né? O pensamento das pessoas normalmente é, cara, se eu não fizer isso, eu vou ser engolido porque realmente me dá uma vantagem muito grande financeira. E quando a gente olha, não tem muita solução para fazer proteção de IA. E aí a segunda pergunta são, quais são os contextos, né, que a gente precisa fazer? Basicamente 4, que é a parte de você descobrir, você ter capacidade de descobrir que essas tecnologias existem no seu ambiente, porque muitas das vezes não foi você que implementou. É muito fácil um usuário de negócio implementar um agente de IA hoje em dia, diferentemente dele implementar um AD ou outra tecnologia que é mais voltada para TI. A parte de isolamento, você nunca deixar a IA acessar os recursos diretamente, porque da mesma forma que a máquina do usuário pode ser infectada quando ele acessa um banco de dados e causar um problema, o agente de IA também. Afinal, Com ele é certeza. um endpoint, né? Exato. Toda a parte de monitoramento do que esse agente de IA está fazendo, porque ele pode alucinar, Você tem que ter receber guardrails para aquilo já. instruções erradas e tudo mais. Então eu estou auditando as ações deles nos recursos e se são maliciosas ou não. E aí, por último, toda a parte de governança, né? Porque toda identidade, seja ela humana, não humana, máquina ou IA, ela nasce. Se é um colaborador, ele é contratado, se é uma aplicação, ela tem o deploy, e um dia ela vai morrer. Sim. Então eu preciso ter essa governança de revisar quem é o responsável por aquele agente de IA, qual o permissionamento que aquele agente de IA tem. E por último, quando esse agente de IA morrer, quando a pessoa sair, transferir responsabilidade e desprovisionar essas identidades para que elas não sejam vetores de ataque. Porque qualquer identidade provisionada no ambiente pode vazar, você esqueceu que aquela identidade existe e ela pode causar um problema. Pois é. Interessante o que você trouxe dessa fala. Até mesmo que pensando que já existem ali passos, né? Agora a gente consegue trazer mais para a vida o porquê que eu tenho que usar um OASP, já falando de IA, ou até um MITRE Atlas para gerar esse contexto. Então, de fato, ter já guias ali ou os melhores passos para se tomar vai fazer a diferença. É como a gente já viu na identidade comum, né? Eu tenho um processo de autenticação feito, eu tenho o processo de governança bem estruturado, acesso privilegiado bem estruturado, tenho acesso ao endpoint bem estruturado, às vezes eu peco ali no que tange ao navegador, que também é onde a identidade sofre bastante risco, é onde pode ter ataque voltado a IA, sei lá, fazendo aqui um ataque voltado à extensão, por exemplo. E também a parte da seção web, que também é algo que não é mapeado. E aí você trouxe agora essa parte de, cara, já tem um processo para IA e a gente pode fazer
com essas etapas. É Algo que me veio na mente... Só um ponto, um processo falei. de identidade voltado para IA, porque existem Exato. outros riscos, network, DLP... Pois aí vai expandir em vários outros universos que a gente tem que entrar. Você estava falando de visibilidade, me veio muito à mente o quão é importante isso ser cíclico. Porque imagina eu tenho ali um desenvolvedor que tá trabalhando constantemente no Amazon Bedrock, tá no Azure Foundry, não para de criar e tá lá mandando bala. Gerando até custos para a nuvem, gerando identidades, porventura ali agentes ou talvez novas LLMs, abrangendo de forma não aceita um MCP. Então, né, a gente sabe que é algo feito para falar de uma única maneira. A gente vai falar mais de MCP até aqui, mas tô abrindo muito meu MCP, vou trazer coisas que talvez eu não queira, mais vetores de risco, mas eu vejo muito isso na mente, como hoje são criados de maneira fácil, muito permissiva, vários modelos, e nasce em lugar que já tem rastreio, né? Que é na nuvem. Mas porventura isso se perde depois com o uso, que fica desenfreado. Uma coisa que eu acho relevante, até mesmo para esse podcast, para a sessão, seria trazer alguma coisa mais visual. Não sei se a gente consegue fazer isso. Tu acha que é possível? É possível. A gente tem aqui. Vamos só fazer uma pausa aqui para colocar na tela e a gente... A gente já volta, então. Faz o break. Fala, galera. Voltando aqui, o que a gente estava comentando de maneira mais conceitual... E aí eu pedi pro Bruno trazer um exemplo mais visual, até para fixar o entendimento e talvez trazer ali outros insights sobre isso que a gente está falando de identidades e agora também com um novo vetor de risco que a gente já fala tanto que é a IA. Então, Bruno, aqui, o que a gente enxerga nesse slide? O que dá para a gente trazer de uma maneira acessível para o público tangentes de risco falando de IA? Bom, o objetivo desse slide é justamente exemplificar que a IA ela pode ser simples, autônoma ou complexa, e quanto mais valor ela representa para o negócio, mais tarefas complexas ela realiza, mais recursos ela se conecta, maior é o risco que essa IA existe. Então, por exemplo, a gente tem no primeiro ali a IA simples, onde tem um usuário operando um chatbot que vai... Pode ser chatbot, pode ser qualquer outro tipo, mas que vai fazer tarefas para ele no final do dia. Tem a IA autônoma, né, que vai basicamente automatizar ações dentro da empresa, automatizar a abertura. Hoje muito usada. Automatizar um monte de coisas. Mas a gente também tem a IA complexa que faz as duas coisas. E aí é aqui que fica a identidade híbrida, né? Porque ela é uma identidade de máquina que se conecta nos recursos para trabalhar sozinha, mas ela também, quando o Eduardo vai lá e pede tarefas para ela tem identidades para se conectar em databases ou outros tipos de recursos. Esteiras DevOps, e aí que a gente cria a complexidade e, consequentemente, mais risco. Exato. Então a gente tem também as principais preocupações de um CISO, porque normalmente o CISO nessa cadeia ele está falando com o CIO ou está falando com o CEO, e diferente do RPA, como eu comentei, né? Eu estava conversando com um amigo meu de diretoria lá e estão usando porque senão você fica para trás. Então, consequentemente, o CEO tá batendo no seu ombro ali. Poxa, já estamos usando a gente de IA? O que falta pra gente usar? E tudo mais. Tá o CISO, peraí, né, cara? Calma aí. Vamos coordenar primeiro, Vamos coordenar primeiro. Mas na cabeça dele não, já tem que estar usando. Exato. E normalmente a preocupação dele é, beleza, provavelmente já tem usando no meu ambiente, né? Como que eu descubro isso? Sim. Se eu tenho alguém usando ou não. E algo que chama a minha atenção aqui, além, é óbvio, dos outros 3 tópicos ali, mas como se não bastasse os problemas que um SOC tem, agora ainda é cobrado métrica de detectar e responder para IA também. Exato. Né? Justamente pelo que tu mostrou ali até no slide anterior. Você tem uma aranha ali com várias pernas conectadas no teu ambiente, que se a gente pensar em profundidade de acesso, ou se a gente colocar, imagina cada acesso que a IA tem, o teu agente de IA tem, coloca a Q-Chain para cada acesso que ele tem, e agora expande isso. Fica quase inexequível tu pensar. Então você tem que, de fato, separar isso e trazer como um outro KPI ali pro teu SOC, porque vai ter problema, né? Isso é certeza, pela agilidade que você tem ali do atacante. E além de descobrir, né, como que esses recursos estão acessando os ambientes, normalmente a gente pensa em rede, microsegmentação, ambiente de dev, prod, teste, mas a gente sabe que com uma identidade eu posso me movimentar entre os ambientes. Exato. Que no final do dia é tudo baseado em quem está acessando o quê, independente de qual IP, barramento de rede. Sim. Então dá o acesso seguro e isolado, porque se a IA for infectada, ela vai propagar isso e vai propagar em SaaS.
né? Que até é um universo não mapeado, se a gente for parar para pensar. Agora a gente está começando a ver vendedores de cyber falando sobre SSPM, postura de SaaS e assim por diante. Mas por quê? Porque não é algo mapeado. Fazer um account takeover em conta SaaS é muito mais benéfico. Ainda mais o atacante, ele não é besta, né? Ele vai ver ali que a empresa tem microsegmentação, tem um programa de TDR estabelecido, tem acesso aos JITs, trabalha com instâncias efêmeras. Cara, ele vai no que é SaaS, que ele sabe que vai estar vivo, né? Então, de fato, essa parte do CISO, que a gente tá ali até em inglês, né? Os problemas ali, o que ele tem de resolver, esses 4 tópicos explodem bastante o que ele já pode ter de guia inicial, né? Início da jornada. Exato, e cara, tem um tipo de ataque que acontece muito lá fora, que é voltado à automatização, que é os atacantes atacarem o IDM da empresa. Porque o IDM eu tenho um ponto central e qualquer modificação que eu faço ali eu posso propagar permissões para a empresa inteira. E quem vai impedir o IDM, né? O IDM ele é uma solução, então quem vai pedir o agente de IA, por exemplo? Também, que é uma solução que se conecta em tudo para automatizar. Então, antes o atacante pensava em explorar vulnerabilidade, desenvolver exploit. Hoje, normalmente, ele está buscando uma identidade para se logar, que é muito mais fácil. Você economiza muito tempo. E vai na Deep Dark Web e compra. Não precisa mais atacar. Pela preguiça, né? Vai lá e tenta buscar algo que seja útil. É preguiça que a gente fala do trabalho, né? Tem gente que é preguiçoso bom. Porque organiza tudo pensa, pra não ter né? que trabalhar muito. Isso é pra gente ver que o atacante ele pensa pro mal, né? Porque ele acha alternativa para logar. E aí compete a nós também, do lado defensivo, ter várias alternativas de segurança, pensar como ele, né? Exatamente, tá? Inclusive, você deve saber, né, a Anthropic, ela lançou uma solução de defesa ofensiva e que supera muito, teoricamente, pelo que eles disseram, as soluções de defesa que a gente possui hoje. Então existe toda essa iniciativa para testar as soluções e se preparar para antes da Anthropic lançar isso no mercado, porque pode ser vai ser algo muito disruptivo. Vai ser algo disruptivo. Ser algo disruptivo, mas como tudo que nasce muito novo, ele é necessário um tempo de adaptação. Exato. E com certeza, se é algo de cunho defensivo, quem é do lado ofensivo, até pra gente relembrar alguns fatos, né? A gente tá falando muito de IA, falando muito de identidades. Não é porque simplesmente a gente acha bonito quem vem de IA, quem vem de identidade. É porque existem esquadrões hackers que atuam com isso de forma ilegal, obviamente, mas na cabeça deles, profissional. Eles recebem por isso, eles têm objetivos de invasão. Então, quando o Bruno fala que esse lançamento já move o mercado para se adaptar, é porque você pode ter certeza que do lado de um esquadrão rasa ali, por exemplo, eles vão tentar comprometer uma identidade, seja via IA, seja ela in natura, fazendo até brute force ali de username, de e-mail e senha, para ganhar dinheiro. Porque se o nosso trabalho é pensar de forma cibernética defensiva, a deles é cibernética ofensiva. Tudo voltado ao dinheiro. A gente brinca que não é profissional, mas se a gente for ver, é profissional. Só com que certeza. É crime, né? É um crime. Só que eles lidam de forma profissional, né? A gente brinca que é um crime organizado digital, porque tem os afiliados, tem gente responsável por roubar a identidade, tem gente responsável por ransomware. A gente tava vendo uma pesquisa que, cara, tem empresas de ransomware as a service, você pode ir na Deep Dark Web e comprar um ataque para atacar alguém e ganhar parte do lucro disso, que já lucram mais do que um PIB de um país pequeno, por exemplo. Pois é. E de forma irrastreável, jogam isso para criptomoedas. Sem budget vai conseguir se defender contra isso, por exemplo. Presumindo risco, né? Exatamente. Trazendo as abordagens que a gente hoje tem no mercado. Mas é aquilo, né? Sempre vai ter um novo ataque, sempre vai ter algo pra gente se preocupar. Então, privilégio mínimo sempre. E nesse contexto aqui, a gente já estava preocupado com a grande quantidade de identidades que a gente tinha no ambiente. Então, quando eu falo que eu tenho uma força de trabalho, usuários de TI, desenvolvedores, são identidade de negócio. TI normalmente é privilegiado. Sim. Desenvolvedor também normalmente é privilegiado, mas ele fala direto com o negócio, então ele tem mais prioridade que TI, digamos assim, para poder, entre aspas, bypassar controles, porque está atrapalhando o trabalho dele, não trazendo lucro para a empresa. E era onde a gente tinha diversos desafios, principalmente em programas de PAN, para não alterar a experiência do desenvolvedor, a identidade que ele possui e tudo mais. A parte de máquinas eu não preciso nem falar. Hoje a gente fez um estudo que já supera 82 identidades para cada máquina no ambiente. Com a agente de IA atende ao infinito. Pois é. Principalmente porque o agente de IA vai se conectar. Ele não gera texto sozinho, né? Ele está conectado em alguma LLM que está gerando esse texto para ele, seja um Claude, um ChatGPT, uma Gemini, e conectado num MCP que vai conectar ele no destino, para facilitar o dia a dia do usuário, mas como você comentou, o ASP Top 10 para agente de IA.
hijack de comportamento, toda a parte de rogue agents, rogue identities, qual a diferença? Exato. Então, os mesmos problemas num contexto diferente, e aí como a gente enxerga que seria essa segurança. E é legal pensar, eu e você, né, nas vivências que tivemos de POC e em outros projetos, a gente já falava de agente de IA. E hoje é, assim, abre aspas, legal ver que já existem frameworks ali para isso, porque pensa, cara, como se não bastasse ter MITRE-ATT&CK, aí você tem o Defend, agora surgiu o Atlas, aí surgiu o ASP, e daqui a pouco surgem outros diversos, porque tá tendo muito ataque, e aí a gente fica assim, como se defender? Como fazer algo positivamente falando? O slide que você trouxe ali, tu abordou vários ataques. Esse aqui? Exato. E totalmente, o cascading failures, por exemplo, conforme você vai passando ali por etapas, como se fosse um modelo ali cascata, você vai identificando falhas, isso pode prejudicar o uso da IA. Então, é uma forma, enfim, bem atípica de fazer um ataque, mas é aquilo, voltado para esse universo de IA. E observa também o que abrange, né, um ataque bem sucedido. Uma aplicação, a máquina que pode, mesmo sendo efêmera, no momento de runtime dela pode afetar, pode quebrar o negócio. Exato. O que está em cloud, e nem se fala do banco de dados, né, por exemplo, se chega lá, então... Exatamente. É um novo panorama a gente se Eu tava preocupar. brincando esses dias que tava no ChatGPT, né? É muito fácil burlar IA, porque tu vai lá e onde eu consigo arrumar pirataria? Não vai responder. Não é pra responder, né? Aí tu fala, e se eu quiser evitar? Aí ele vai responder. Agora sim, Bruno. Agora eu vou te dar aqui a lista do que você tem que fazer. Então, por isso tem ética pra IA, porque é automático. Exato. Se você não treinar, e demora pra treinar, vai acontecer problema e mesmo assim vai estar vulnerável. Então, por isso que a gente enxerga esse tipo de arquitetura como uma arquitetura de segurança para a gente de IA, baseado no contexto que a gente tem hoje, né? Como uma arquitetura ideal. Ou seja, você gerenciar os segredos. O que é um segredo, né? É um usuário e senha, no final do dia. Usuário e senha para acessar um banco de dados, um ID secret para acessar uma API. Sim. Mas é um usuário e senha que é usado por uma IA ou por uma aplicação, basicamente. Ponto final. O que muda é que eu preciso ter uma forma dessa IA conseguir recuperar esse usuário e senha, mas sem que eu tenha um outro usuário e senha para isso. Porque senão eu tenho um problema do segredo zero. Exato, exato. Justamente o que o desenvolvedor aprende na faculdade. Você desenvolve, coloca no código, vai acessar ou coloca no cofre, mas você tem esse segredo apontado lá e que pode justamente causar um problema. E por último, você isolar esse acesso e auditar o que está sendo feito, né? Eu tenho até um vídeo aqui, não sei se dá tempo de demonstrar, na prática, como que seria esse tipo de proteção acontecendo, tá? Seria muito interessante, Ainda mais porque a gente viu um caso passado da parte do Lyra LLM, voltado ao MCP, lembrando que é o framework que ele te fala, universal, falando de modelos de IA. Então, acho relevante, né? Até pro momento que nós estamos aqui, visto esse pós-incidente aí. Aqui a gente tem, por exemplo, toda a nossa camada ali de proteção para IA. Então, quando a gente fala aqui dos agentes de IA, principalmente... Opa, perdão. Quando a gente fala dos agentes de IA, principalmente como que aconteceria, né? Como que seria, de fato, um discovery de maneira adequada. Ou seja, você descobrir onde esses agentes estão, se ele está ativo, se ele não está, se ele representa risco, não representa, baseado em qual permissionamento que ele possui. Dessa maneira, você tem o famoso inventário, que não é nada novo, vem lá do ITIL. Sim. O ITIL fala que você tinha que inventariar CMDB, o próprio CIS fala tudo também. mais. E como que você conecta esses agentes de IA num recurso. Então, você ter um gateway para você conectar, ao invés de conectar direto na database, faz total sentido. Porque aí não é o agente que está plugado, e quando eu tenho esse Cloud Code, por exemplo, é a identidade complexa que a gente falou. O usuário ele está pedindo coisas, e aqui ele perguntou qual que as pessoas têm maiores de 10 salários da empresa. Será que ele tem esse permissionamento? E como que eu vou permissionar isso numa IA que tem um privilégio master no banco de dados para... Zilhões de formas de te entregar isso, né? Te entregar isso. Então você permissiona na IA, mas ele vai lá e burla, baseado no cascading failures. Então aqui a gente demonstra que esse tipo de proteção aqui que a gente está aplicando, ele está isolado e auditado, mas não só isso, eu estou criando um usuário efêmero, que você falou, né? A máquina efêmera também tem usuário efêmero. Sim. Para que esse Cloud Code, se for o Edu, ele cria um usuário efêmero para acessar o banco de dados com permissão X. Se for o Mauro, cria com permissão Y. E a gente traz o contexto do RBAC para agente de IA, ou do ABAC, se você quiser usar outro tipo de atributo também, tá? Mas isso é o que a gente está observando hoje como modelo de arquitetura
voltada à identidade, claro, para proteção de IA. Mas bem legal que você trouxe agora, falando até de MCP, falou de gateway, e acho que muito relevante fazer até algumas analogias, né? A gente via isso em redes, né? Em saltos de rede. Tinha ali o firewall de host, tinha o firewall de borda, tinha o proxy. É necessário hoje para IA ter esse proxy também, ter o que a gente chama de MCP gateway ou AI gateway, que seja, para que tu tenha ali guardrails de como proteger, o que eu aceito, como que eu determino um baseline. Uhum. E novamente, pensando daquilo que a gente já tem de base para identidades, que seriam como a identidade nasce, o que ela pode acessar, o que ela não pode acessar, comandos. A gente pega isso que a gente fazia para workforce nos tempos antigos, traz para IA. O que eu aceito no meu ambiente? O que eu quero ver? O que eu não aceito? Exato. Onde eu nego? Exato. Né? E sempre trazendo aquilo que é uma máxima de cyber, né? Eu vou ser atacado, presumo ali o meu risco, o erro, o tipo do ataque, e isso, quando a gente fala de identidade, é o cerne maior até de programas para outras disciplinas de cyber. Por exemplo, como é que eu vou implementar CTEM, gerenciamento contínuo de exposição a ameaças, se eu não tenho uma boa identidade dentro de casa? Uhum. Quando eu falo identidade, todo o espectro, né? Eu falo ali humanas, não humanas e agora IA. Porque com certeza o meu processo ali de base vai alarmar um risco absurdo. Uhum. Então, arquitetando hoje o básico de identidade e trazendo agora o novo vetor da IA, que também é uma identidade, com certeza vai favorecer outros programas e corroborar para uma resiliência cibernética. Sim. E quando a gente pensa, tô falando só de identidade, né? Mas quando a gente pensa em IA, cara, o que o usuário está carregando de documento para dentro da IA? Será que tem um CPF, tem lista de clientes, estratégia de negócio, código-fonte? Então ainda vai precisar do DLP, vai precisar do controle de rede, toda a parte de XDR. Mas sabe o que é mais legal nesse tema? Como que você acessa essas soluções de segurança? Como que você faz o acesso seguro a isso? Como que você acessa o console da solução de segurança para fazer uma gestão? Não é uma identidade no final do dia? Sim. Independente do tipo, né? Se eu acesso a console, eu não posso fazer qualquer coisa na solução de segurança? Sim. O EDR isolar a rede, por exemplo? Então por que a gente não está pensando em colocar esse tipo de proteção dentro de um PAN, por exemplo? Exato. É algo que, basicamente, por causa de experiência do usuário, falando basicamente da minha experiência com implementação, né? Sim. Hoje a gente vê abordagens que a gente chama de PAN moderno, onde a gente consegue trazer esse tipo de proteção, mas sem onerar a experiência do usuário. Porque se eu coloco ele dentro de um cofre, que é o PAN, né? Uhum. Para ele fazer um acesso a esse tipo de recurso e o PAN cai, o cofre cai, eu me tranquei do lado de fora da minha rede inteira. Então, como que eu não dependo de uma solução de PAN para trazer esse tipo de proteção nativa, seja para uma aplicação web, para um console cloud, para uma solução de segurança, né? Aí isso a gente tem abordado muito com um PAN moderno focado na experiência do usuário, mas não necessariamente tendo uma identidade a mais no outro dia também para poder... Que seria mais uma preocupação, né? Piorar a experiência e ser outro vetor de ataque. Exato. Isso faz total sentido, se encaixa perfeitamente. Acho que é no momento oportuno, né, que acaba vindo para jogo esses pontos. Mas legal, acho que foi o que foi mostrado. Explicou e trouxe mais vida àquilo que a gente falou de forma conceitual. Isso é um dos tipos de ataques que tem, até foi mostrado ali vários outros que a gente pode se deparar. Então é necessário, como até o Bruno comentou, a gente falava de estratégia multicamadas. Ainda existe, ainda é válido. Mas também tem que ser multicamadas para o universo das identidades de IA hoje. Que vai ser, já é no caso, algo muito vantajoso para quem ataca e algo também vantajoso para quem usa e para quem tem que defender, porque é o core do business hoje disso, tá em A devido à produtividade, a alta demanda que tem nas entregas. Bruno, para passar aqui um ponto de visão tua referente ao mercado de identidades IA, o que você enxerga aí, quais são os predictions pro ano de 26, 27, pros anos futuros aí falando de cyber? Cara, agradeço aí o espaço por ter a oportunidade aqui de estar falando um pouco da minha carreira, de que a gente enxerga de identidade. Fico à disposição de vocês aí. Sempre tá um prazer estar aqui na Defensa. Não, como já diziam, né? Prazer inenarrável te ter aqui. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigado por trazer aí grandes conhecimentos aí que tu obteve ao longo da carreira. Trouxe como observar aí o crescimento de mercado, como observar o crescimento de carreira, a base bem feita. Cara, deu aula aqui falando de identidade, falando de IA, falando dos aspectos que a gente tem hoje de ataque. Com certeza vai ser um convidado aí que eu quero chamar de novo para trazer mais temas. Novamente, muito obrigado pela parceria de sempre.
Conto contigo aí numa próxima. Galera, Bruno Renault aqui no Cyber Sessions. Por favor, deixem aí nos comentários o que achou, o que vocês gostaram de ver, algumas dicas também para próximos temas, voltado à identidade, voltado à IA. Contamos muito com vocês aí no compartilhamento do vídeo, no like, se inscrevam nas redes sociais das Defense Security e nos vemos no próximo Cyber Sessions. Valeu!